Pronto, boa aula. Bom, boa tarde, pessoal. Né? Agora a gente vai fazer uma aula aqui de história. E a aula de hoje vai ser um período do Brasil que vai corresponder entre 1946 a 1964, certo? E esse período ele vai ter vários nomes, né? No caso aqui, como foi anunciado, né, nas aulas, como a redemocratização do Brasil, porque foi também de fato, né? Veja, 46, 1945 para 46, até 1964, temos aqui um período entre ditaduras. Olha só aqui um fato interessante aqui de estudar. É por isso que a gente vai abordar esse assunto na aula de hoje. E esse assunto, e esse período, esse recorte, a gente pode colocar como período de redemocratização, ou também alguns pode ser que alguns vestibulares, algumas provas que vocês possam encontrar ao longo da vida, pode destacar como República Populista, certo? Pode ser esse nome também, que corresponde a esse período, e a gente vai entender como que é esse recorte. E galera, para continuar a aula assim, só para que eu gosto de trocar ideia e tal, já que vocês dois estão aqui, o que vocês lembram da aula sobre Vargas? Você lembra como que acabou o final, assim, do período Vargas, do Estado Novo? Não sei, eu acho que foi manifestação, golpe, alguma coisa assim. Certo. Ô, Maria Laura, vocês viram até onde sobre Vargas? Com o professor Will. Eu acho que eu não vi essa aula. Não viu? Não. Giovana, por acaso você viu? Bom, então eu vou dar um feedback aqui curto para prosseguir a aula. Giovanni. Bom, tudo bem. Então, beleza. Então, aqui a gente está passando por um período da década de 30, com a ascensão do Vargas, um período onde que o Brasil vai começar a abrir as portas para o estrangeiro, né? Abrir as portas para as indústrias estrangeiras virem para cá e assim desenvolver as indústrias aqui no Brasil, né? E esse período em que o Vargas abriu o Brasil, abriu as portas do Brasil para o mundo, né? E começar assim de fato a industrialização, ele foi um período muito grande. Por quê? Resumindo aqui para vocês, o Vargas ele vai cair no gosto, entre aspas, da população. Por quê? Porque ele vai fazer medidas que têm um caráter popular, e aí daí o nome é populismo, né? Que você maqueia certas coisas na política para agradar o povo. Não necessariamente isso quer dizer que você está atingindo, fazendo políticas realmente, de fato, para melhorar a questão social e econômica do povo. Mas são medidas paliativas, certo? Então o Vargas ele vai criar o Ministério do Trabalho, ele vai criar a CLT, a carteira de trabalho, certo? E outras medidas para que vão agradar a população. Então esse é o primeiro recorte do período dele. Bom, e aí, veja bem que esse período também condiz, e aqui eu quero traçar um link com vocês, que a história do Brasil ela vai estar ligada com o que estava acontecendo no mundo lá fora. Ora, o que estava acontecendo? Aqui a gente tem a ascensão, novamente, dos Estados Unidos. Certo? E aqui os Estados Unidos, na década de 30, se eu não me engano, é o presidente Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, ele vai começar uma política chamada política de boa vizinhança. Certo? Lá em cima. O que é essa política de boa vizinhança? Ora,
Os Estados Unidos passou, ao longo de sua história, ajeitando a casinha, certo? Se arrumando. E aí tem a questão do Destino Manifesto, que era um rolê em que os norte-americanos, os estadunidenses, acreditavam que eles eram o povo escolhido por Deus. E levaram isso adiante. Né? Depois que eles se arrumaram lá dentro, eles começaram a querer sair, certo? E aí, nada mais como algo coerente do que explorar o seu próprio continente, a América como um todo. E aí os Estados Unidos começa a sair do seu próprio território, certo? E aí na questão que eu digo principalmente cultural, certo? Tanto é que o Walt Disney vai vir para a América Latina como um todo, vai viajar por vários países e vai criar até animações. Isso vai ter uma relação muito forte com o Brasil, certo? Por quê? Porque uma das empresas que vão vir em massa aqui no Brasil são as próprias indústrias estadunidenses. Temos aqui a Ford, Coca-Cola, bom, entre outras, certo? Inclusive até os filmes, né, norte-americanos. Então, essa relação, ela começou com Vargas no poder. Vargas ele vai ser o cara que vai abrir esse mundo, certo? E aí, conforme for passando o tempo, tal, chegamos num dado momento, lá por volta de 40, década de 40, o alto golpe de Vargas. Certo? Vocês lembram disso? Do alto golpe? Lembram? Bom. Não, eu não lembro. Ok. O alto golpe foi o rolê seguinte. Ele foi um alto golpe que o próprio Vargas fez no seu próprio governo. E por que ele fez isso? Resumindo, né, aqui para vocês. Ele fez isso para falar, né, não para falar, mas ele fez isso como uma medida contra ao comunismo, certo? Então ele falou que existia organizações comunistas que ameaçavam o governo e antes de romper, antes que essa onda comunista tomasse o poder, entre aspas, né, tipo, essa ameaça comunista, ele autoproclamou o golpe, certo? E aí vai ser o período mais longo do governo, que é o Estado Novo, certo? Que é o período ditatorial do Brasil, na qual Vargas aplica um alto golpe para falar que tinha uma ameaça comunista. E veja bem, galera, o que estava ocorrendo na década de 40 no mundo? Vocês conseguem lembrar? Eu dei essa aula para vocês. No mundo estava acontecendo um fato muito importante. O que era? Alguém se arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom. Eu acho que eu vou arriscar na parte em que o mundo estava vivendo uma ditadura, tanto na Alemanha quanto em outros países. Aí vem a guerra. Isso, muito bem, Geraldo. Aqui a gente tem a ascensão do autoritarismo, certo? Do totalitarismo, certo? E, exatamente, guerra. O mundo estava em guerra, certo? Então a década de 40 ela vai ser marcada por isso, né? Pela Segunda Guerra Mundial. E na aula, né, eu apliquei essa aula para vocês, só para recordar, a Segunda Guerra Mundial ela vai ter uma consequência muito grande. Porque logo após ela, ocorreu o quê? A Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? Foi o conflito indireto entre a União Soviética, que defendia essa questão socialista, certo? Que queria implementar, né? Apesar de ser uma vertente do stalinismo, mas aí dá para a gente ter uma aula só sobre isso. Contra os Estados Unidos, né? Que defendia o capitalismo. Então aqui a gente está vivendo um mundo de Guerra Fria. E o Brasil vai ser influenciado diretamente por isso.
E esse período da República Populista passa nesse contexto. Então eu quero que vocês entendam isso. Para quê? Para fazer links, referências. Para entender que uma coisa, tipo, explica a outra. Nada na história é por acaso, certo? Tudo tem um motivo e um porquê. E esse período da República Populista, a gente vai entender que o Brasil sai de uma ditadura e vai para outra. E entre uma e outra é um intermédio muito conflituoso politicamente. A nossa política é muito frágil, certo? Então, beleza. Depois dessa contextualização, espero que tenha ficado claro que o mundo passava por uma tensão política, certo? Bom, o que temos aqui de destaque que eu quero mencionar com vocês? O Brasil, durante esse período, passou por 10 presidentes, contando presidentes interinos e presidentes, né, fixos, né, de realmente presidentes que governaram aí sem ser interinos. Então foram 10, eu quero destacar os presidentes mais importantes desse período, que são os mais cobrados, que é o Eurico Gaspar Dutra, o próprio Getúlio Vargas, que ele vai voltar ao poder, mas agora nas eleições, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Certo? Bom, depois dessa contextualização, o Brasil aqui ele era dividido basicamente por 3 partidos grandes, certo? Temos aqui a UDN, União Democrática Nacional, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, certo? Então temos aqui, no contexto político do Brasil, esses 3 partidos dominando o poder, certo? Vão existir outros, mas com não tanta popularidade, certo? Com não tanta força. É o Partido Social Progressista, o PSP, o Partido Democrata Cristão e, veja bem, o Partido Comunista Brasileiro. E por que eu falei isso? Veja bem. Porque o Partido Comunista Brasileiro ele vai ter uma atuação muito curta nesse período, entre 1945 a 1947 só. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, lá atrás, o Vargas abre a porta para o estrangeiro, ele vai ter uma afinidade maior com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, sendo um país capitalista, né, vai ter influências aqui no Brasil, politicamente. Então, ter um Partido Comunista Brasileiro era uma ameaça a esse regime, certo? Então, o Partido Comunista Brasileiro ele vai ser caçado durante esse período da República Populista. E eu falo populista porque é um nome mais comum, ou redemocratização. Por quê? Porque não foi só presidentes populistas que o Brasil teve nesse período, certo? Bom, o Vargas, quando estava para sair do governo, por quê? Por que ele saiu em 1945? Bom, primeiro que essa questão da própria ditadura, né, do alto golpe, não vai agradar todos os setores, certo? O Vargas, ele vai mandar pela FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, militares para ajudar na Segunda Guerra Mundial, mas no final, certo? O Brasil tem uma participação na Segunda Guerra Mundial, enviando por volta de 25 mil soldados, e isso não vai agradar o próprio setor militar, certo? Então aqui já tem um primeiro descontentamento do Vargas, né? Uma primeira instituição que não estava gostando muito de certas medidas, certo? E isso também não vai agradar a parte
do empresariado brasileiro. Certo? Bom, por quê? Porque o Vargas, como ele era populista, ele tentava essa questão de conciliatória, ele tentava agradar gregos e romanos, por isso que ele vai ser conhecido como o pai dos pobres, mas também como a mãe dos ricos. E aí, nesse meio tempo, o Vargas, ele não vai adotar medidas liberais para o Brasil, certo? Medidas com práticas de monopólio, o que vai desagradar os grandões. Então aqui já temos duas alas fortes da sociedade brasileira, né? E também da questão dos militares, contra o Vargas, né? Que é os próprios militares e o empresariado, porque o Vargas ele não vai querer adotar de fato medidas liberais. Bom, então, pois bem, nessa pressão, ele decreta o ato adicional, que é uma emenda, né, na Constituição de 1987, que provavelmente o professor Will deve ter falado em aula. Para quem não viu, a gente grava as aulas, né? Tá tudo salvo, então é bom que vocês revejam. Ele faz um ato adicional para que ocorresse, num prazo de 90 dias, umas novas eleições, isso em 1945. Certo? Bom, e aí os partidos que eu falei para vocês, e esses atos, né, de eleição, o voto naquela época, ele não abrangia os analfabetos. Isso como um dado interessante para vocês. Porque só em 1988 que os analfabetos vão poder ter seu direito de voto. Até então eles eram excluídos. E aqui, adentrando na aula, eu quero ressaltar aqui para vocês alguns governos importantes desse período. Né, como eu falei para vocês, eu vou falar dos presidentes, né, os não interinos que o Brasil teve nesse período. Então aqui, o primeiro governo foi do Eurico Gaspar Dutra, certo? Que ocorreu de 1946 a 1951, certo? E o Eurico, ele era do partido do PSD. E galera, nessa época, o vice, até por muito tempo, ele era votado à parte. Então você votava para presidente e depois para vice. Também, né? Aliás, também. Então, fica isso em mente que vai ser importante para a gente lá na frente falar de um personagem importante na política. Bom, então, o Dutra, ele vai seguir uma medida muito mais liberal do que o Vargas. E aqui, ele vai, tipo, contexto liberal, vai explodir e vai seguir mais a fundo o que o Vargas fez lá atrás. E, tal modo qual, vai se ter uma aliança muito mais ao lado dos Estados Unidos, veja, que é o período da Guerra Fria, e com isso ele vai romper as ligações diplomáticas com a União Soviética. Certo? E a partir disso, ele vai começar a perseguir sindicatos e organizações de trabalhadores e partidos que têm vínculo com a esquerda. Então, esse período do Dutra, ele vai ser importante para a gente entender como foi essa guerra ao terror para com os comunistas. Certo? É interessante a gente entender. E é importante a gente entender o porquê existe esse ódio com a esquerda. Certo? Porque a gente tem aqui no contexto um presidente liberal. Um presidente que tem relações estreitas com os Estados Unidos. Certo? E aí, rompendo essa ligação com a União Soviética, eles declaram que, mano, quem que era de esquerda aqui vai ser perseguido. Certo? E aí foi quando o PCB se rompeu, né, durante esse período.
porque era o Partido Comunista Brasileiro. Não poderia ter. É que uma figura de total relevância, o Maia Videla fazia parte do PCB. Ele era membro do PCB. Se não me engano, ele era deputado nesse período. Certo? Por quê? Porque isso vai ter sentido lá na frente, quando vai ocorrer o golpe militar no Brasil. Então, se for para destacar aqui, o Vargas ele vai apoiar, mas não de uma maneira tão declarada assim. Tipo, o Dutra, ele vai falar, tipo, não tem mais ninguém aqui, vai tu mesmo, então eu vou apoiar um pouquinho você. E aí ele apoiou. Então a gente tem como característica aqui desse governo um governo liberal e um governo que cortou relações com a União Soviética e o início da perseguição dos comunistas aqui no Brasil. Certo? E aí, em 1951, temos as eleições, certo? E aqui, um carinha muito importante para a nossa história, né, como figura histórica, volta à presidência. E entre 1951 e 1954, Getúlio Vargas volta ao poder. Né, e ele perdura esse tempo. E veja bem, o Dutra foi de 1946 a 1951. Ou seja, o mandato eleitoral de um presidente nesse período era de 5 anos. Certo? E aqui, Vargas durou 3. A gente vai entender o porquê. Galera, o Will chegou a falar com vocês sobre esse período da era Vargas ou não? Essa segunda parte. Bom, então, eu não lembro quando eu estava na escola ano passado, e meu professor de história falou do Vargas, falou que o Brasil teve um impeachment bem lá para trás, que acho que os militares tomaram poder, essas coisas assim, que eu me lembre. Não, mas foi por aí mesmo. Porque a gente vai ter 15 anos de governo Vargas direto, né, de 1930 a 1945. A gente vai ter uma pausa de 5 anos e ele volta ao poder. E aí, no voto mesmo, ele vai ser eleito. Como ele era populista, então ele tinha muito clamor da população. Certo? A população apoiava, gostava bastante do Vargas. E ele vai durar 3 anos. E aí que tá. É um ponto interessante. Apesar de o Vargas ser um cara que abriu as portas do estrangeiro para o Brasil, ele ainda assim vai tomar medidas nacionalistas. Certo? O que não vai agradar novamente parte da população, né? E aquilo que eu estou falando mais uma vez, os empresariados. Aliás, os empresários. Tanto é que em 1953 ele vai criar a Petrobras, com o lema, né, do petróleo é nosso. Essa medida de criar uma forte empresa estatal já começou a desequilibrar, certo? Porque ela monopolizou a extração de petróleo do Brasil. E aqui, né, tipo, isso vai desagradar algumas concorrentes estrangeiras. Então, vai começar aqui o antigetulismo no Brasil. Certo? O Getúlio passava por várias denúncias. Inclusive com parte da população. Com parte da própria dos próprios sindicatos, certo? Bom, por que houve essa satisfação com os sindicatos, né, e com boa parte da população? Apesar de o Vargas ser um cara que visava o nacionalismo aqui no Brasil, ele não conseguiu lidar com a tal da inflação, né? Com o demônio da inflação, estava vindo à toa. Isso vai fazer uma insatisfação muito grande por parte do povo brasileiro. A galera falou, mano, tá louco? O que é isso? Bom, e aí para apaziguar esse período, né, de denúncias que ele recebia de vários setores,
e principalmente no setor popular também, ele vai chamar um cara, ele vai nomear como ministro do Trabalho nesse período o João Goulart. Galera, vocês lembram quem foi o João Goulart? Nops. O João Goulart, ele vai ser o presidente ele vai ser o último presidente militar. E aqui ele já quer mais para ter um destaque político nesse período, do próprio Vargas. Vargas vai eleger ele como ministro do Trabalho. Certo? Para fim do quê? De fazer umas negociatas com os sindicatos, com a população, enfim. E ele vai fazer uma proposta, né, o João Goulart, de um aumento de salário em 100%. Então aqui ele vai ter uma parte de paz, um breve período de paz. Só que isso vai gerar um incômodo muito grande do setor militar, certo? E, bom, e aí foi tomando o antiditulismo uma proporção muito grande, porque apesar da população já estar um pouquinho mais aceitando, o antigetulismo ele vai ter uma questão muito forte dos militares, né, que não viam essas medidas com bons olhos, e o empresariado. Só que aí vai surgir, porque talvez seja um dos pontos cruciais do fim da era Vargas. Aliás, do fim desse mandato do Vargas. Que é a imprensa. Até então, antes, a imprensa não tinha tomado um partido de fato. Certo? Mas aqui sim. O Carlos Lacerda, ele vai ser um jornalista e o dono da tribuna da imprensa, ele vai ser um cara muito influente nesse período para a imprensa, né? Um jornalista muito influente, que vai fazer ataques e pressionando o governo Vargas durante esse período. A tal ponto que o próprio Carlos Lacerda, que era o dono da tribuna da imprensa, ele vai sofrer um atentado, certo? E aí, um ano depois, em 1953, mais ou menos, por aí nessa data, 53, 54, descobriu que foi um chefe de segurança do Palácio do Planalto. Aliás, do Planalto não, porque ainda não existiu o Planalto, né? Você só com o Getúlio Vargas. Enfim, com o Palácio do Presidente, o chefe de segurança da presidência. Certo? Que vai fazer esse atentado contra o Carlos Lacerda. E aí, foi assim, o estopim para que o Vargas não conseguisse mais nem dormir. Porque ele estava sofrendo ameaças assim, de morte a todo momento. Certo? Então o Vargas ele vai ficar sofrendo ameaças a toda hora. E esse ponto vai ser crucial para ele tomar uma decisão assim, muito enérgica. Por quê? Porque em 24 de agosto de 1954, o Vargas ele vai cometer um suicídio. Certo? Então a pressão no Palácio do Catete, que era o Palácio do Catete era onde era a presidência do Rio de Janeiro, certo? Onde ficava o presidente. O Vargas ele vai cometer um suicídio. Tamanho era as ameaças que ele sofreu nesse período. Então era uma pressão muito grande. E aí ele escreve uma carta falando que tipo, ele deixa essa morte aí para os inimigos, algo do tipo. A carta de suicídio do Vargas tem na internet, então para quem tiver curiosidade, dá para dar um Google aí e procurar a carta de suicídio dele, que é um fato muito interessante na história do Brasil, para a gente entender como que a nossa política ela vive de ameaças. A democracia brasileira ela é muito conturbada, certo? Esse período que já teve de 54 até 45, 46, já falei de caças a comunistas e
agora de pressão contra o governo, né, de ameaças contra o governo, de derrubar o governo. E aí o presidente já cometeu um suicídio. Então a história do Brasil, gente, a democracia brasileira, ela pouco teve tempo de ser plena, de se desenvolver, porque sempre estava envolvido em alguma coisa, certo? E principalmente... Pode falar, Maria. Eu também acho que, tipo, comparado aos outros países, a gente é um país que tem pouca história. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muita queda com o governo, essas coisas políticas, porque a gente não tem tanta história. Mas como assim, Maria? Como assim pouca história? Em que sentido você fala? Que, por exemplo, eu acho que Portugal já tinha mais tempo de... Não é vida, mais tempo de história do que nós brasileiros. Entendi. Entendi o que você quis dizer. Não, e sim, de fato. Né? Tipo, aqui é o novo mundo, né? Aqui é tido como novo mundo, que foi o nome que os europeus deram quando chegaram aqui, na América. E de fato somos os mais novos. Mas eu não sei se isso também justifica certas medidas políticas aqui no Brasil. Como, por exemplo, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, em 1888. Gente, se vocês forem dar um Google, existem jornais brasileiros colocando nos classificados, tipo, vendendo escravo, comprando escravo, de gente que colocava lá. Então tem certas medidas, e aí a questão do racismo, entre outras, como a própria democracia, sofreram muito na mão de um grupo privilegiado, que é a elite econômica brasileira. Inclusive, essa própria elite econômica brasileira acobertou nazistas. Fundou, não vou falar partido, que tem inspiração no nazismo, o nazifascismo. Isso de fato ocorreu, se vocês forem procurar. Tem o movimento integralista, certo? Que foi um movimento fascista com inspiração nazifascista aqui no nosso país, certo? Temos aqui a família Rocha Miranda, que era um bando de fazendeiros, agora não lembro se era Minas, Rio de Janeiro, não lembro aonde é o certo, que era nazista, em que adotava crianças em orfanatos, crianças pretas, tinha que ser pretas, a rodo, tipo, 50 crianças adotavam de uma vez, para trabalhar nas fazendas. Se vocês tiverem curiosidade, existe um documentário chamado Menino 23, que fala um pouco mais sobre isso. Então, esse período que a gente teve entre ditaduras militares, entre ditaduras, perdão, ele é um período onde essa dominância estava correndo, essa busca pelo poder estava correndo, o jogo político estava acontecendo. Ainda mais agora que a gente está vivendo um período de Guerra Fria. Então o Brasil, ele não teve um descanso, porque a elite sempre fez o que queria e nunca foi julgado por isso, certo? Então, tipo, nada acontece. Tanto é que agora o discurso é mandar que o Brasil não pode parar. E o Brasil não pode parar menos para mais de 100 mil brasileiros, porque mais de 100 mil brasileiros morreram em nome desse discurso, que tem como principal fonte a classe empresarial. E aí, quando eu falo empresarial, eu estou falando dos grandes. Do 1% da população mais rica. Certo? Que depende disso como fonte de lucro. Então, galera, eu quero que vocês parem para pensar, e algo que eu sempre queria deixar claro aqui para vocês nas nossas aulas, que o principal da história é a gente entender o contexto para assim desenvolvermos o nosso pensamento crítico. Porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Nada ocorre por acaso. Certo? E tudo isso aqui não é nem teoria da conspiração, é fato.
está em livros, está em estudos, está pessoas que estudaram a vida inteira isso. E pelo amor de Deus, né? Espero que ninguém aqui veja Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Certo? Que também é algo que surgiu agora com muita força, que é o revisionismo histórico. É a galera que está deturpando a história nossa. Então, além da nossa história já ser curta, como a própria Maria falou, ela está sendo modificada. Estão sendo outros discursos. Como o próprio Bolsonaro apoiar a ditadura militar, falando que foi algo bom. Bom para quem? Né? Então, tudo tem esse ponto. E isso que é importante. Mais do que data, é vocês entenderem o que estava acontecendo. O contexto de cada assunto. Certo? Então, aqui a gente tem, voltando aqui para a aula, não que a gente saiu, mas para o foco, o objetivo principal, que o Vargas comete um suicídio, certo? Por pressão, que foi um divisor de águas da imprensa, certo? E por conta das suas medidas, que não agradavam parte dessa elite econômica, certo? E aí, em 1955, né, no ano de sua morte, em outubro, não lembro agora o mês certinho, mas ocorrem as eleições, e aí de 56 para 1961, né, mandato de 5 anos, a gente vai ter o Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil nesse período, na década de 50. 50, né, fim de 50 e início de 60. Juscelino Kubitschek ao poder. Galera, vocês já ouviram falar sobre esse presidente, Juscelino Kubitschek? Não faço ideia. Ele foi um presidente, assim, muito conhecido no Brasil, porque ele vai ter medidas de desenvolvimento muito grande, certo? Mas sempre passando pela questão da questão liberal. E aqui as grandes privatizações do Brasil começavam a ocorrer. Então, foi no período dele que surgiu esse montante de rodovias que tem espalhado para o nosso país. E aí que é algo também que tem outro ponto, né? Pode ser bom isso, né? Porque por conta das estradas e tal, do fluxo, economia, enfim. Mas, por outro lado, isso monopolizou como o único meio de transporte as rodovias, né? Como meio para se locomover. Abandonando, assim, as grandes ferrovias que o Brasil já tinha. Certo? Porque não era interesse dessas empresas privadas, né, que tivesse um competidor. Então as ferrovias, foram ganhando cada vez menos força e servindo apenas para escoar produtos, certo? E principalmente produtos agrícolas, os portos, enfim, a distribuição. Mas internamente, as rodovias aqui foram privatizadas. E aí teve um monte de rodovias foram criadas nesse período, certo? Então, o plano de metas, que era o plano do governo do Juscelino Kubitschek, cobria essa questão do desenvolvimento, do crescimento industrial. E, de fato, cresceu o Brasil. O Brasil teve um PIB nessa época de 7%. Hoje, quando chegar a 1,5%, 2%, a galera já está soltando fogos. Nesse período cresceu 7%. Mais ou menos, a segunda maior economia do mundo, que é a China hoje, ela cresce mais ou menos isso por ano. 7, 10. Então é um crescimento muito grande num período curto. Então, de fato, o Brasil houve um crescimento, certo? Econômico, industrial, e isso acelerou o que foi talvez a grande marca do JK, também como era conhecido, o Juscelino Kubitschek. Foi o quê? A mudança da capital, do Rio de Janeiro para Brasília. E ocorreu nesse período. E aí com o grande slogan, né? 50 anos em 5. Ele prometia fazer a capital em 5 anos. E de fato ele conseguiu entregar em 5 anos. Então a capital
do Brasil deixou de ser o Rio, perdão, galera, deixou de ser o Rio de Janeiro e passou a ser Brasília. Brasília foi construído no governo dele. E aí, o seu design foi feito pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer. Então, o Oscar Niemeyer que projetou Brasília. Então, assim, foi uma obra gigantesca, símbolo do seu governo, certo? Do que foi o governo dele. Porém, entretanto, todavia, nada são flores. Nesse período também ocorreu um grande crescimento da desigualdade social. Então, veja bem, será que de fato o Brasil cresceu para quem aqui? Certo? Então, esse é o ponto. O Brasil cresce para quem? Para quem é pobre ou para quem é rico? E mais uma vez, galera, quando eu falo rico, eu falo realmente rico. Né? Eu acho para os ricos. Oi? Ricos. Sim, tipo, ricos. Não, tipo, a galera que acha que tem uma Hilux e acha que é rico. Porque eles são muito mais próximos de nós do que do Bill Gates, como eles acham que são. Ou do velho da van, enfim, de outros personagens aí. Certo? Então a diferença é muito grande. Então aqui a gente tem um período de desigualdade crescendo do Brasil e certos problemas, né? Tipo, com baixíssimo investimento na educação, né? E em outros setores também da nossa sociedade que são importantes, na própria saúde. Certo? Então, Juscelino Kubitschek, em prol desse crescimento industrial, em prol dessas privatizações, deixou de investir em certos setores e focou em um só, provocando assim o que eu falei, a própria desigualdade e a própria questão também da educação brasileira. A educação brasileira também foi sucateada ao longo do tempo, está sendo até hoje massacrada, certo? Porque a maioria dos políticos vê como gasto e não como investimento. E esse é que é o grande problema. Porque você está investindo no seu próprio país. Você não está gastando. Não é um dinheiro que você... O gasto dá essa sensação que você perde algo. E não é bem assim. Bom, galera. Como eu falei para vocês, o período do presidente era de 5 anos, não podendo se reeleger em seguida. É um período maior de governo, só que não podia ser reeleito. Então, né, seguido. Então, em 1861, acaba o governo do JK e vai entrar um outro governo, certo? Que é o governo do Jânio Quadros. E o Jânio Quadros tem uma marca muito grande, né, da sua campanha, que é o seu jingle, né, que ele lançou um jingle muito famoso no período, que é o Varre Vassourinha, né? Como é que era? Varre, varre, Vassourinha, varre pra lá, corrupção. Jânio Quadros para presidente, para acabar não sei o que, com a corrupção, algo assim. Não lembro. É mais ou menos por aí. Eu lembro que era varre, varre, Vassourinha, varre a corrupção. Enfim, e aí o Jingle Bell, o jingle dele começava a partir disso. Né? Então o Jânio Quadros, ele veio, ele foi eleito, e ele foi o único presidente da UDN, que é da União Democrática Nacional, e ele vai assumir, ele vai ter um período muito curto no governo. Porque o cara, tipo assim, ele era um ideologicamente conservador e ele adotou medidas muito impopulares. Não foi de agrado, assim, da galera. Então ele vai durar só 7 meses de governo. E veja bem, quem que era o vice do Jânio Quadros? João Goulart. Então esse nome ele vai ser muito importante para o que vai ocorrer depois. Então o que o Jânio fez impopular? Por exemplo, uma das medidas que ele adotou foi que as mulheres eram proibidas de usar biquíni nas praias. Tipo, e tem um rolê, se vocês darem um Google, vocês acham que, tipo, que as roupas das mulheres de nado deveria ter até o joelho, sei lá, até 10 centímetros acima do joelho, era o máximo que era permitido. Mais curto que isso não podia, era proibido. Isso foi uma das medidas que ele adotou.
Outra foi, ele condecorou, ele admirava o Che Guevara, né? E veja bem, mais uma vez, tipo, o Brasil vinha de governos totalmente liberais, certo? Que tinham como propósito o apoio dos Estados Unidos. Galera, o apoio era tão grande que os Estados Unidos fez uma cidade no Brasil para poder comprar borracha, certo? Chamado Fordlândia. Henry Ford, o cara que criou a montadora Ford, né, a montadora de carro, fez uma cidade, se não me engano, na Amazônia, no Pará, não lembro qual estado que era, acho que é no Pará, uma cidade chamada Fordlândia. As relações comerciais e políticas entre Brasil e Estados Unidos eram estreitas. Um cara chega e fala, não, vou começar a apoiar o Che Guevara. Nossa, isso foi totalmente assim, visto com um mau olho, por parte de todo mundo que apoiava os Estados Unidos. Então, o Jânio, ele era um cara conservador, ele apoiou o Che Guevara e, assim, ele vai ficar isolado da presidência. Tipo, a galera vai excluir ele, vai fingir que ele não existe, e ele vai estar lá só por estar, como representante, né, assim, como figura apenas. E aí ele vai ficar isolado na presidência. Ele não vai ter apoio de nenhum setor, de ninguém, certo? Inclusive também da própria população. E aí, por conta dessa pressão que ocorreu no governo dele, depois de 7 meses, ele renuncia. Só que essa renúncia, né, tipo, ele era o presidente ainda. Estudos indicam que ele teve o intuito de fazer essa renúncia também para tentar aplicar um outro golpe. Então aqui mais uma vez o Brasil passando por isso, né, por um alto golpe político, né, um alto golpe de Estado para conseguir assim governar, se não for por agrado, que seja por medo, né? Então ele, segundo essas pesquisas, indicam que o Jânio Quadros queria aplicar um alto golpe, mas acabou não dando certo. Ele renuncia e o seu vice assume. E como eu falei para vocês, o vice era votado à parte. O vice de Jânio Quadros era João Goulart. O cara que foi escolhido no governo Vargas, né, de 51 a 54, como ministro do Trabalho. Ou seja, alguém que tinha um diálogo muito forte com não com a esquerda, com os sindicatos, com a população, certo? Então, o João Goulart, conhecido também como Jango, ele vai ser um cara que vai tratar, ele vai ser mais de esquerda, certo? Ele vai ter uns pensamentos também de esquerda, mais fortes para a esquerda. Tanto é que quando ele assume como presidente, ele estava na China, né, na renúncia, no período da renúncia. Ele estava na China trocando ideia com os caras lá. A China estava passando já pela sua transição comunista, certo? Então o Jango, ele vai ser um cara que vai adotar medidas de esquerda no Brasil. E não à toa que ele vai ser o governo que vai sofrer o golpe militar. Civil-militar, né? A ditadura civil-militar no Brasil ocorre no período Jango. Por quê? Porque ele era um cara que tinha uma proposta mais vinculada com a esquerda. Tanto é que um dos seus principais discursos, quando assume a presidência, é implementar as reformas de base. E quais eram essas reformas de base? A reforma agrária. O setor mais forte da economia do Brasil nesse período era, sem dúvida, sem sombra de dúvida, os grandes latifúndios. As grandes produções de agrícolas.
as grandes produções agrícolas, certo? Então, o Brasil, nesse período, ele vai passar um período de 3 anos um país de esquerda. E aí vocês já conseguem imaginar que isso pode ocorrer. Como disse para vocês, estamos passando aqui no contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos disputando com a União Soviética o domínio global de suas influências culturais, políticas e sociais. E isso era um projeto, de fato. Quem era contra os Estados Unidos tentava, aliás, intervia. Né? Tentava, intervia. Certo? E os Estados Unidos, ele é responsável, isso tem documentação, galera. Documentação dos próprios embaixadores. Existe também áudio do próprio presidente dos Estados Unidos falando de fazer uma ditadura militar aqui no Brasil, que é o Kennedy, na época. Então, assim, o João Goulart, ele foi, como que eu posso falar? Ele foi alvo, ele acelerou esse processo, certo? Porque o Brasil estava passando por um país de esquerda. E o medo dos Estados Unidos não é que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, e sim uma nova China. Por quê? Isso tem documentado também. Que o medo dos Estados Unidos era que o Brasil se tornasse uma nova China, porque somos o maior país da América do Sul, temos dimensões continentais, ou seja, o que isso significa? Que a gente pode ser autossuficiente. Poucos países no mundo são autossuficientes. O que é isso? Produzir as suas próprias riquezas, certo? Se autossustentar e não vender, terceirizar e entregar, tipo, seus produtos. O Brasil tem capacidade de ser autossuficiente. E isso os Estados Unidos tinham medo, certo? O João Goulart, ele vai ser alvo disso, porque o João Goulart, ele tinha uma ideia de se desenvolver o Brasil, mas pautado nas ideias de esquerda. Uma delas é a própria reforma agrária, que não vai agradar os barões, né, do Brasil, os grandes agricultores. E também parte da imprensa e parte do empresariado e também dos militares. Então essas alas vão se juntar para derrubar João Goulart, certo? Por isso que é tido como a ditadura civil-militar. Por quê? Porque parte das pessoas, né, dos cidadãos, também aprovavam essa intervenção militar no Brasil. Porque a ameaça comunista, nossa, o Brasil não pode ser comunista e tal, porque vai acabar com o país, não sei o quê. Através desse discurso ocorreu o golpe. Então o golpe, ele vai ter um ponto crucial, foi quando o João Goulart, o Jango, ele discursou na Central do Brasil falando sobre essas medidas da reforma de base. No dia, tipo, sei lá, uma semana depois, organizou-se a marcha da família com Deus pela liberdade. Certo? Que foi uma marcha contra essas reformas de base. E isso foi muito significativo, né? Para demonstrar que parte da população estava sendo contrário a essas reformas de base propostas pelo João Goulart. E aí, do dia 31 de março para o dia 1 de abril, o Jango sofre um golpe civil-militar, onde ocorreu essa marcha das tropas militares que tinham como intuito fazer essa intervenção militar no Brasil. E, gente, eu quero destacar aqui algo importante. Tem registros, como eu falei para vocês, de interferência dos Estados Unidos para a ditadura militar, porque o Brasil começava a se alinhar politicamente novamente com a União Soviética, com a China, certo? Estava deixando de ter tantas influências dos Estados Unidos. Isso era um perigo para os próprios Estados Unidos, né? Ele via isso como um perigo.
Então, era tão grande esse receio dos Estados Unidos que, na costa litorânea brasileira, eles enviaram navios, porta-aviões, caças, preparados para uma guerra civil, caso a ditadura não fosse feita de forma pacífica, como ocorreu a primeiro momento. Certo? Então, se houvesse uma guerra militar, ou civil, os Estados Unidos já estavam ali no lado, literalmente, do lado, apoiando. Certo? Então, aí, do dia 1, né, de abril, né, no dia 2, ocorre o golpe militar, e aí começa o que vai ser assunto da próxima aula, e aí eu vou adentrar mais com vocês, que é o período da ditadura militar brasileira. E ele tem esse contexto. Qual o contexto? Mais uma vez, da tal ameaça comunista. Gente, Guerra Fria. Interesses políticos e econômicos. E aqui, a imprensa brasileira apoiou a ditadura militar. A elite econômica apoiou a ditadura militar. Alas do exército apoiou a ditadura militar. Não à toa, porque isso visava o seu próprio benefício, tinha benefícios em comum. O jornal Globo, né, que depois posteriormente se tornou a TV Globo, apoiou a ditadura militar. Certo? Então, quando eu falei para vocês que a elite econômica pode fazer o que quiser do Brasil, que não vai ser punida, mais uma vez aí se repetindo. Se uma época acobertava nazista e tinha um discurso também nazista, né, em suas falas, aqui vai apoiar mais uma vez. Só que aí era de uma forma que, tipo assim, uma cicatriz que durou 21 anos. A ditadura militar. Foi um dos períodos, assim, mais tristes da nossa história. O Brasil parou durante 21 anos contra a ditadura militar para acabar com essa ameaça comunista. Porque o comunismo é do mal, isso aqui e tal, essa visão dicotômica das coisas, né? Entre bem e mal, não sei o quê. Então, eu quero encerrar a aula com esse gancho para vocês levarem, pensarem, se tiverem dúvidas, melhor ainda, quer dizer que a aula causou algo em vocês, e estou aqui para respondê-las. Então, peguem esse contexto, que na aula sobre a ditadura militar, eu irei falar sobre, certo? Como que se desenvolveu. E aí que a gente tem a ascensão do que foi esse período. Certo, galera? Gente, alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica, dúvidas, enfim, desabafos para falar sobre esse contexto da matéria? Quantos golpes, mais ou menos, o Brasil levou? Desde sua história? Uhum. Desde o início, né? Nossa! Quantos golpes? Então temos um agora, golpe militar. Olha, Maria Laura, eu acho por volta de uns 5, 6, por aí. Porque os militares fizeram o golpe da República, né? Aí teve o golpe da menoridade, do Dom Pedro II. Teve o golpe do Getúlio, o golpe da ditadura militar, o golpe da Dilma. 5. Olha, uns 5 eu tenho certeza. Pode ser uns 7 no máximo, ao longo da sua história. É muita coisa. Pelo menos, né? Isso. Pelo menos isso. Né? E eu acho que ainda a gente vai ter muito trabalho
em relação a governo, política, porque o Brasil nunca para em relação a governo e política, sempre tá continuando, quando vai ver uma bola de neve enorme e não sabe onde vai parar. Exato. E é por isso que é importante estudar a história do nosso país. Para a gente entender, ao menos, o mínimo de como que é a nossa estrutura sócio e econômica, né? Para a gente entender por que a política age da maneira que age. Por que houve tantos golpes aqui no Brasil? Porque o Brasil, ele sempre foi passado de mãos em mãos. É triste, mas o que eu vou falar é de fato real. O Brasil, ele sempre teve na mão de alguém. A gente é ainda colonizado. A gente é um país colonizado. A nossa estrutura ainda é de colônia. Certo? Quando a gente acha que tudo lá fora é melhor que o nosso, a gente não valorizar a nossa cultura, certo? O Brasil ser integrista, entreguista, certo? Com as suas indústrias, com as suas empresas, vender a preço de banana, certo? O Brasil ele ainda é colonizado. Só que ele passou de mãos em mãos ao longo da história. Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, até a Holanda já foi dona do Brasil. Então a gente é interessante entender como que a história do Brasil explica muita coisa do que somos hoje. Essa fragilidade política, ela tem todo um desenvolvimento desde dos portugueses que chegaram para cá. O racismo estrutural, o racismo no Brasil, ele se explica muito. Só para vocês terem ideia, o Brasil tem mais tempo de escravidão do que 100. É muito forte a ideia ainda. Certo? Isso, enfim, por isso que é importante estudarmos a nossa história, entender como que o Brasil é, entender quais são os jogos políticos, o jogo político, certo? Que permeia. Quem que está agradando quem? Qual que é o objetivo? Bom, eu vou deixar esse ponto para vocês, porque a gente vai falar bastante sobre ele na ditadura militar. Que uma galera aí fala que o pede de volta, né? Fala, a ditadura foi um período bom. Que não tem a mínima ideia do que foi esse período. Justamente o que eu acabei de falar. Não, Porque não entende a história do nosso país. Não pega para ler um livro. A gente luta para tentar acabar com isso, vem outra pessoa, vem outra geração para tentar fazer a mesma coisa. Exatamente. Evite que uma célebre frase, né? A história sempre se repete. A primeira como farsa e a segunda como tragédia. Né? E isso é um ponto muito interessante para entender a política. Bom, galera, alguém tem mais alguma dúvida? Algo para perguntar? Não, eu tô de boa. Boa, mais alguém? Acho que não. Bom, pessoal, peraí. Tá tranquilo. Então a aula de hoje é essa. Eu vou passar a lista para vocês, logo menos. Espero que vocês estudem. A próxima aula, se eu não me engano, vai ser sobre a ditadura militar. Então, gente, é um período complexo. E, bom, enfim, estudem. Bom descanso para vocês. E até semana que vem. Fechou, pessoal? Beleza, Baldo. Valeu, velho. Valeu, Batata. Você também, cara. Tudo de bom aí. Você também. Valeu.